Oi, todo mundo. Eu desenvolvi uma proposta pedagógica para desenvolvimento cognitivo infantil com atividades práticas, certo? Então, esse desenvolvimento cognitivo, ele envolve, principalmente, o desenvolvimento neuropsicomotor, o desenvolvimento espaço-visual e do raciocínio lógico. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre o que cada um especificamente quer dizer, porque senão vai tomar muito tempo e não vai dar para poder entrar na parte prática. Então, quem tiver interesse, eu vou separar um outro vídeo à parte para explicar mais sobre o desenvolvimento cognitivo. Então, o importante que a gente precisa saber é que o básico do desenvolvimento cognitivo é de que o uso de atividades manuais são importantíssimos para o desenvolvimento do cérebro da criança, até do adulto também, do idoso, de todas as idades, mas mais ainda para a criança. Então, o objetivo principal deste projeto pedagógico é de desenvolvimento cognitivo e da criatividade também, certo? Então, vou mostrar os materiais que eu uso e que eu mesmo faço, as peças, as obras, e eu preparo oficinas para essas crianças que elas nas quais elas participam e fazem essas obras também. Então, por exemplo, uma delas é a com palitos de picolé, certo? Então, eu compro já os palitos de picolé, certo? Assim como vocês estão vendo, tá? A gente pode comprar assim, em grandes quantidades, em algumas lojas vendem isso. E existem maneiras diferentes de se juntar esses palitos para poder montar uma peça. Então, pode ser com cola quente, pode ser com cola cascoresa, cola de PVA, ou pode ser também com isso aqui, que é massa de biscuit. Ultimamente eu tenho usado muito a massa de biscuit, certo? Então, vou mostrar, por exemplo, algumas coisas que eu montei com palitos. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui é uma torre, certo? Vou afastar um pouco para aparecer melhor no vídeo. Ela é toda feita com palito de picolé e massa de biscuit. Tá vendo? Essa parte branca aqui é a massa de biscuit. Ela leva pelo menos 24 horas para começar a secar, ficar mais rígida, mas a secagem total leva alguns dias, né? Mas ela é bastante firme, ela é excelente, você pode ver que não cai os palitos, eles ficam super presos aqui, depois de uma semana já estão super colados. Aqui eu fiz a base dela, né? E esse tipo de atividade manual é excelente para o desenvolvimento da criatividade, né, visoespacial também, e inclusive da matemática, da geometria, da trigonometria, né, da importância dos triângulos nesse tipo de treliças, que é o que a gente chama, ou seja, isso também ajuda a criança a desenvolver o interesse pela engenharia, né, pela engenharia, e em alguns casos eu vou mostrar mais para frente, pela arquitetura também, certo? Então, pode deixar assim também, se a criança quiser, deixa só assim, ou se ela quiser, ela pode pintar também, se vocês quiserem, vocês podem pintar, tá? Eu sei que tem adultos e crianças assistindo isso. Essa aqui, por exemplo, é uma que está pintada, essa aqui ela é grande, ela tem 1,5 m de altura, né? Aqui no vídeo não dá para ver tudo, mas eu levantando assim dá para ver que ela é grande, né? Da altura mais alto que muitas crianças, né? Quase da altura de um adulto, mais ou menos, 1,5 m. E aqui eu coloquei um elevador. Então, aqui em cima, acho que dá para ver o topo, tem duas roldanas, certo? E tem um cordão, um barbante, na verdade. E se a gente puxar por um lado, vai levantar um elevador, certo? Tudo feito com palito de picolé e massa de biscuit, tá? Então, isso aqui serve também para estudo de peso, né? Para desenvolver aquela curiosidade das crianças sobre como funciona um elevador, né? É excelente, elas adoram, inclusive, até brincar com isso aqui também. Se deixar, elas passam 1 hora somente brincando com esse elevador aqui. Mas esse tipo de montagem de treliças não precisa ser somente com palito de picolé. Você pode usar qualquer outra coisa, certo? Qualquer outro objeto semelhante, até mesmo ossos de galinha. Tá? Então, vejam aqui que se você tiver ossos de galinha secos, você também pode usar cola quente ou massa de biscuit, juntá-los, né, e formar qualquer outra coisa que você quiser, certo? Então, lembrem-se do que Einstein dizia, né? Einstein dizia, a imaginação, ela não tem limites, certo? A imaginação é infinita. E o único limite que existe em relação à imaginação está na mente de alguns adultos, mas jamais na criatividade das crianças, certo? Tem outras coisas que eu fiz também com palitos.
né? Por exemplo, esse caso aqui foi de um quadrado. Agora, você pode tentar outras formas, como, por exemplo, aqui é uma forma hexagonal, certo? Ou, desculpa, hexagonal, isso aqui é octagonal, na verdade. Então, é um polígono com 8 lados, tá? E se você quiser fazer uma forma assim, uma torre desse jeito, com 8 lados, né? Octagonal, é interessante que você faça uma base, um desenho desse tipo aqui, tá vendo? Então, você faz o desenho, você vai ter que calcular todas as distâncias com a régua, daqui para cá, de todos os lados opostos, para ver se todos eles têm o mesmo tamanho, que é para ela não ficar torta, que é para ela ficar direita. E aí, em cima desse desenho, você faz a montagem do levantamento da primeira parte de palitos, certo? E a partir daqui você vai levantando a torre. Então, deixa eu mostrar para vocês uma que eu fiz. Eu fiz algumas torres dessas, assim, octagonais, e a juntei para fazer uma catedral. Deixa eu mostrar como é que ficou. E essa, inclusive, eu pintei, né? Eu pintei ela de branco. A massa de biscuit que eu usei foi preta. Essa aqui é um pouco grande, acho que não vai dar nem para ver tudo aí. Eu teria que estar mais distante. Então, aqui seria a entrada da catedral, certo? E aqui dos lados estão as torres. Eu fiz torres quadrangulares e hexagonais também. Depois depois que eu pintei, eu descobri que se eu a virar assim, ela parece mais uma nave espacial, tá vendo? Olha que interessante. Então, dependendo da posição que você vê, ela pode ser uma catedral, se estiver em pé, ou assim, deitada, ela se parece mais com uma nave espacial. Né? Pelo menos a estrutura, que aqui em engenharia a gente chama isso de superestrutura. Tá? Que a superestrutura é a parte estrutural que fica acima do solo. Certo? Abaixo do solo é a fundação, né? E acima fica essa parte estrutural que é a superestrutura. E a parte da superestrutura é que a gente vai construindo, vai colocando os tijolos, ou qualquer outro material que se usa na engenharia civil. Aqui no caso, como é artes, então vocês podem preencher isso aqui depois com qualquer outro material que vocês desejarem. E falando nisso, tem um material que eu desenvolvi, que são os cubos, certo? Aqui estão. Eles são feitos de gesso, certo? Então aqui tem cubos, e tem os paralelepípedos pequenininhos, que são os tijolinhos, né, os mini tijolos, todos feitos de gesso. Né? Eu desenvolvi também alguns cones, certo? Vários formatos diferentes. Tá? Aqui alguns arcos, que é para fazer portas, janelas, aqui também. Vejam esse, por exemplo, aqui, ó. A gente dá para fazer uma torre com as janelinhas e o cone em cima para fazer o telhado, certo? Então, por exemplo, com isso aqui, se a gente colar, então normalmente eu uso cola de PVA, mas pode usar cola tenaz também, que fica bem presa, sendo que a cola de PVA, a cola branca de PVA, ela é mais resistente. E aí você pode montar uma casa, como essa aqui que eu fiz, por exemplo, e depois pintar. Normalmente eu pergunto para as pessoas do que é feito isso aqui. As pessoas olham e elas não conseguem descobrir o que é. Qual que é o material? Né? Será que é madeira? O que é isso? Né? Mas isso aqui é de bloquinhos de gesso que eu fabrico. Então, se vocês quiserem, vocês podem tentar fabricar. Pode ser de argila, não precisa ser gesso. Pode ser qualquer outro material. Vocês teriam que fazer uma forminha, né? E aí colocar o material lá, deixar secar. Se vocês não tiverem os materiais para poder fazer esse tipo de coisa, vocês podem adquirir esses materiais comigo. É só entrar em contato comigo que eu posso vender ou distribuir esses bloquinhos para vocês. A tinta é mais fácil de encontrar, né, para comprar. E aqui o telhado, eu fiz ele com palitos de picolé também, sendo que esses aqui são palitos coloridos, tá? Então eu sei que vocês adoram palitos coloridos, então aqui é uma forma que pode se usar palitos coloridos também, para fazer o telhado dessas casinhas, né? Outra coisa que eu fiz com os bloquinhos foi eu chamo ele de mini forte medieval. Tá? Então você pode ver aqui, essa base ela é de MDF, certo? Madeira MDF. Aqui eu colei todos os bloquinhos, certo? Depois eu pintei, né? E aqui eu colei umas pedrinhas de aquário, né? Essas pedrinhas assim, para decoração de jardim, pode colar também. Ou você pode fazer como você quiser, de outra forma. Isso aqui é só para dar uma ideia, tá? Na verdade, eu não quero que vocês façam nada igual. Eu quero que vocês façam alguma coisa parecida, alguma coisa diferente. Isso aqui é só para dar algumas ideias, para estimulando a criatividade de vocês mais ainda, tá? Tem um outro, eu fiz várias estruturas, né? Esse aqui é um castelo, que eu fiz todo com os bloquinhos de gesso também, certo? Isso aqui deu bem mais trabalho. Foram alguns dias aqui para bolar. Primeiro para bolar, que a gente primeiro tem que desenhar,
né, fazer os cálculos, quais as dimensões que a gente vai querer, estudinho, para depois a gente partir para a montagem. Tá? Isso aqui é todo feito com o mesmo material também. Tem 2 andares, né? Se você quiser, você pode colocar uma escada dentro, é super legal. Porque você pode até, por exemplo, usar ele como uma casa para hamsters. Né? Não que elas vão morar aqui, não que eles vão morar aqui, porque eu acho que é muito pequenininho, mas serve para eles passearem, para eles brincarem aqui dentro, né? Então dá para fazer isso também. Teve um outro tipo que eu desenvolvi, que são blocos diferentes, tá? São blocos com formatos, com vários formatos diferentes, como esses aqui. Então, são peças com formatos diferentes. Tem os cubos também, né? E eu fiz também com cores diferentes. Então, é possível você colocar corantes e mudar as cores dessas peças, certo? Então, com esses bloquinhos, dá para fazer outras coisas, né? Como, por exemplo, essa torre aqui, né? E veja como fica bem preso. Olha como a cola de PVA é resistente, tá vendo? Fica super preso, né? E aqui é uma torre feita com esses blocos colados, tá? Os blocos coloridos. Tem isso aqui também, pode ser uma peça de utilidade doméstica também, como por exemplo esse aqui, tá? Esse aqui que vocês estão vendo é todo feito com essas peças coladas, vou colocar mais próximo da câmera, para vocês verem melhor, tá? Aqui embaixo, né, eu colei um pedaço de EVA, certo? Para ficar melhor de apoiar na mesa, né? E aqui serve para colocar lápis, aqui no caso eu coloquei pincéis, mas serve para colocar canetas, lápis, né? Tá vendo como que é por dentro? Né? Então, vocês podem também fazer objetos de utilidade doméstica, ou para usar no escritório, no quarto de vocês, algum lugar assim. Outras peças que vocês podem fazer, sem ser esse tipo de estrutura, é usando o papel machê, certo? Com papel machê você prepara uma massa de papel, e aí você faz o que você quiser. Então, se você gosta de escultura, você pode fazer isso, né? Por exemplo, essa daqui, né, uma escultura toda feita com papel machê, e por dentro ele tem caixas, certo? Então aqui são caixinhas vazias, caixa de papelão mesmo, de embalagem vazia. Aqui são tubos, esses cilindros aqui são tubos de papel higiênico, né? Aqui tem uma caixinha de plástico, tem tudo, e tudo coberto com papel machê. Depois que o papel seca, a gente pinta, certo? Eu pintei tudinho, mas antes disso eu também decorei com essa parte arredondada, que são cascas de nozes, aqui embaixo são nozes, certo? E aqui são de pistacho. Tá? Então, nozes, pistacho, você pode usar materiais naturais também, sair colando e pintando. E por último, eu passei uma camada de resina transparente, que é para não estragar a peça, porque senão com o tempo começa a criar algumas espécies de pequenos bichinhos que vão deteriorando a peça, né? Então, passar uma camada de resina por fora evita isso. Agora, no caso de vocês, eu não recomendo que vocês usem esse material por fora. Façam só com papel machê mesmo. Se vocês quiserem usar resina, tem que falar com os pais de vocês, certo? Porque eles é que podem procurar onde é que encontra, tal. Eu não recomendo que vocês usem, tá? A menos que seja para fazer uma coisa mais profissional, que vai durar muito tempo, vocês queiram que ele dure mais tempo, aí vocês podem conversar depois com o adulto para poder mexer com esse material por fora, tá? Mas, por enquanto, façam só com papel machê, certo? Depois que o papel machê secar, passem de tinta, tá? Pintem com pincel, né? E isso daí já dura, assim, já dá para durar alguns anos, na verdade, certo? Já dá para durar alguns anos. Então, não se preocupem muito com a resina, não, tá? Lembre-se, para usar resina só com o adulto, certo? Não precisa ser uma peça muito grande, pode ser uma peça pequena, como essa aqui também, tá? Então, essa aqui eu fiz com o interesse de mostrar algumas formas geométricas, né? Então, cilindro, né, esfera, certo? Aqui embaixo tem um paralelepípedo retangular, né? E esse aqui foi de uma aluna minha sobrinha Letícia, que fez também, que ficou muito legal. Tá vendo? Ela não passou resina, nem precisou, tá vendo? Ó? Como tá? Isso aqui tem quantos anos? Nossa, acho que tem uns 2 ou 3 anos já, essa peça aqui. Acho que tá fazendo 3 anos agora. Toda feita com papel machê, ela decorou também com as nozes, né? E aqui ela pintou de vermelho, certo? E adivinha o que é? É um vulcão. Ela disse que isso aqui é um vulcão. Eu achei super criativo, ficou muito legal também. Também, não precisa ser, lembrem-se, né? Não precisa ser uma coisa muito grande, pode ser uma coisa pequena como isso aqui também, tá? Pode ser também alguma coisa de utilidade doméstica, né? Como eu comentei, como por exemplo esse aqui, né? Isso aqui é uma fruteira,
certo? Toda feita com papel machê. Quem olha não diz nunca, né? Então, veja, aqui ela é toda feita com papel machê, certo? Jornal, né? Aqui também várias camadas de jornal. Depois que secou, eu pintei, certo? Sendo que antes de pintar, eu coloquei folhas. Então, são algumas folhas, são folhas que eu trouxe de algumas viagens que eu fiz, né? E aqui tem algumas conchas e aqui embaixo caracóis, né? Conchas de caracóis. Então, aproveitei uma viagem que eu fiz para a Europa, eu trouxe as folhas de Portugal, algumas folhas de Portugal, essas pequenininhas aqui de Paris, essas conchas que eu trouxe da praia, da Inglaterra, e esses caróis são aqueles escargots que a gente come lá na França. Então, eu comi lá e fiz questão de trazer as conchas para poder colocar, né, nessa peça aqui. Eu já estava com essa intenção. E as conchas elas serviram de base, tá vendo? Para sustentar ela. Então, é um souvenir que eu preparei também, né? Com coisas que eu trouxe da viagem, com coisas naturais que eu trouxe da viagem. Né? Obviamente, vocês não precisam viajar para fazer isso. Né? Vocês podem, pode pegar, às vezes, no quintal de casa. Pega folha lá no quintal de casa, ou no pátio do prédio, né? Uma folha que caiu no chão, uma folha seca. Né? Não vão tirar a folha verde da árvore, por favor. Né? Pega uma folha seca que já caiu no chão, foi o que eu fiz aqui. Né? Algumas conchinhas na praia, entendeu? Para quem mora perto de praia também, né? Pode fazer isso. Para quem não mora perto de praia, pode pegar umas pedrinhas, entendeu? E fazer decoração com pedrinhas, né? Bom, materiais não faltam, basta só, né, que a gente vá criando, vai imaginando, vai fazendo as coisas. Para quem gosta de desenho, então lembre-se, não precisa ser isso que eu falei. Para quem tem interesse nessas coisas, excelente. Para quem não tem, de repente, você pode ter interesse por desenho. Então, eu, por exemplo, eu tenho um caderno de desenhos, né? E eu faço meus desenhos e deixo eles todos registrados aqui. Tem alguns que eu faço especialmente para decoração, né? Que vocês podem fazer isso também, que eu acho super bacana. Lembre-se sempre de colocar o nome de vocês também embaixo, no cantinho, né? O ano que vocês fizeram o desenho e o nome, né? E pode colocar numa moldura e fazer um quadro como esse aqui, ó. Então, esse aqui eu fiz, que ano que foi? 2011, isso mesmo, 2011, né? E é o desenho de um castelo, né? Um castelo medieval, sendo que é uma coisa muito importante para vocês terem em mente, não copiar, certo? Vocês podem usar ideias, usar fotos, vídeos, para vocês terem ideias do que vocês querem fazer, mas não copiem. Por exemplo, esse castelo aqui eu não copiei, eu tirei algumas ideias de estruturas que eu vi em algumas fotos, em alguns lugares que eu visitei, e daí eu desenhei o castelo todo da minha mente, sem olhar para nenhuma foto, sem copiar nada, certo? Eu desenhei ele todo na minha mente, eu imaginei um castelo diferente, né? Esse aqui tem 4, 8, tem 9 torres, uma torre central e mais 4 torres laterais, né? Esse castelo ele não existe, eu nunca vi ele em lugar nenhum, certo? Eu imaginei esse castelo e desenhei. Então é isso que eu quero que vocês façam, certo? Vocês podem pegar ideias, né, de coisas que vocês viram, lugares por onde vocês passaram, mas não copiem, certo? Porque o mundo já está cheio demais de gente que copia as coisas, a gente precisa de gente criativa, gente que inventa, certo? A inovação depende disso, a inovação depende da criatividade, tá bom? E como eu sei que as crianças são super criativas, né? As crianças dão de 10-0 nos adultos, tá? Então aproveitem que vocês já são super criativos nessa idade de vocês e vão desenvolver a criatividade de vocês, tá? Pode ser desenho também, outra coisa, outra proposta, né, que eu dou também para vocês fazerem, é de pintura, para quem gosta de mexer mais com cores, com tintas, né? Olha, essa pintura aqui, a proposta, o quadro não está de cabeça para baixo, tá? Ele está certo. A proposta é justamente essa, mostrar as coisas como elas seriam de uma outra forma. Então, aqui a gente vê uma árvore, certo? Aqui a gente vê um vulcão, tudo de cabeça para baixo, mas está certo. E esse lugar ele tem 2 sóis, um sol aqui e outro sol aqui. E aqui a gente vê esses peixes, né? Como se estivesse voando, e a gente sabe que peixe não voa, mas aqui eles voam, certo? Na arte tudo vale. Isso aqui é o surrealismo, né? E algumas misturas de animais. Então, é uma proposta também interessante, né, para quem gosta de animais, de desenhar ou pintar animais, de juntar 2 ou 3 tipos de animais, né, em um único só, e aí você cria um novo animal, você cria um animal que não existe, certo? Imagina, por exemplo, um cavalo com cabeça de cachorro, né? Esse animal não existe, mas na sua imaginação ele existe, você pode criá-lo na forma de desenho, na forma de pintura, tá?
Outras propostas que eu vou dar, que inclusive estão no manual de instruções, que eu vou enviar para vocês, tá? Apesar que no manual eu recomendo altamente que vocês leiam o manual, que tem um monte de propostas lá, tudo bem explicadinho, certo? Esse vídeo está sendo mais importante mais para vocês terem a visualização tridimensional das peças, como que elas seriam, e a explicação mais detalhada de como montá-las. Mas no manual vocês vão ter mais detalhes teóricos. A proposta principal, então, que vocês têm que se lembrar, é que não se limitem a materiais, a objetos, a peças, a desenhos, a pinturas, nada disso, certo? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, certo? O que vocês tiverem mais interesse de fazer é o que vocês devem fazer, tá bom? Pode ser, por exemplo, um experimento científico, de repente não é nada de desenho, nada de pintura, nada de montagem, de repente é um experimento científico que vocês podem fazer. Lá no manual está explicando como fazer isso, tá? Ou então pode ser, para quem gosta de escrever, por exemplo, vocês podem escrever uma história, entendeu? Escreve uma história e me envia, eu quero ler a história de vocês, certo? Pode ser uma história de aventura, uma história de ficção, qualquer história que vocês quiserem. Pode escrever também, assim, com poucas páginas, uma história curta, de 2 ou 3 páginas, já tá bom. Ou pode ser também um poema, de uma página só, um poema, para quem gosta também, escreve um poema, tá bom? Então, a gente está terminando por aqui, a proposta é essa, certo? É uma proposta de desenvolvimento cognitivo e criativo infantil. Não se limitem a absolutamente nada, a nenhum tipo de material, né? Usem a imaginação de vocês, usem o material que vocês bem quiserem, contanto que seja seguro, certo? Não precisa ser nada caro, como vocês viram, alguns materiais que eu uso aqui, aliás, a maior parte dos materiais que eu uso aqui são super baratos, alguns até de graça, que a gente pode pegar no quintal de casa ou na rua, né? E desenvolva a criatividade de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Ian, acho que deve ter alguma pergunta? Ou alguma sugestão? Sim, eu tenho sobre o desenho de cabeça para baixo, mais ou menos, por que você fez aquilo? Tem um princípio filosófico por trás disso. Porque com o tempo vocês vão descobrindo que tem muitas coisas na sociedade, né, e no mundo, de uma forma geral, que elas aparentam ser de um jeito, mas na verdade elas não são, elas são exatamente o oposto, certo? Então com o tempo vocês vão descobrindo isso, que tem coisas que elas aparentam ser de um jeito, né, e na verdade elas não são, elas são inversamente aquilo que elas aparentam ser. Mas isso é uma coisa que vocês vão descobrindo com o tempo, e aí seria motivo para uma outra aula, uma aula de filosofia, no caso, né? A gente poderia fazer depois. Mais alguma pergunta? É porque meio que eu mais me interessei pelo caderno de desenho, essas coisas, sabe? Eu nunca gostei muito de... Eu nunca gostei muito... um caderno assim. Eu nunca gostei muito mesmo de construir as coisas. Eu sempre gostei mais de primeiro fazer o desenho para depois fazer as coisas. Muito importante isso, Ian. Muito importante esse comentário. Eu acho que eu comentei muito por alto. Antes de vocês fazerem as peças de vocês, por exemplo, uma casinha como essa, qualquer coisa que for, uma escultura, é bom fazer o desenho. Então é por isso que eu tenho esse caderno. Tá? É um caderno com folhas em branco, não tem linhas, certo? Se vocês puderem comprar. Se não conseguir, compra com linha mesmo, mas sem linha eu acho que é melhor para desenho. E daí vocês fazem um esboço daquilo que vocês querem fazer. Então, os arquitetos fazem isso, os engenheiros fazem isso, os artistas fazem isso. As mentes mais brilhantes de toda a história da humanidade fizeram isso, então é altamente recomendável. Fazer um desenho, fazer um esboço antes, para vocês ajeitarem as ideias, né, que vocês têm na cabeça de vocês, para daí, então, partir para fazer a peça ou a obra, ou seja lá o que vocês querem fazer. E aí vocês vão perceber o seguinte, que muitas vezes vocês fazem o desenho de um jeito, e na hora que vocês estão montando a peça, a escultura, ou seja lá o que for a obra, vocês percebem que vocês querem mudar, né? E aí é importante que vocês mudem mesmo. Se vocês sentirem que aquilo que vocês querem fazer diferente do desenho que vocês fizeram, pode fazer. E eu acho que vocês até devem fazer, na verdade. Isso faz parte do processo de evolução do pensamento, né? Evolução da criatividade. Você faz o desenho no papel e na hora de fazer você descobre, eita, mas eu acho que fica melhor se eu colocar isso aqui, né? Ou se eu tirar isso aqui, ou de um jeito ou de outro, né? E aí vocês vão desenvolvendo as ideias. Então são duas formas muito legais de a gente desenvolver as nossas ideias, a nossa imaginação, a nossa criatividade, fazendo o desenho, fazendo o esboço e colocando a mão na massa e fazendo a peça também, né? Certo? Então vou ficar por aqui. Muito obrigado
a todos, né? Podem deixar os comentários aí embaixo, eu vou adorar saber, né, quais são as propostas de vocês, as ideias. Se quiserem fazer qualquer pergunta, pode ficar à vontade. Vou deixar meu contato também. E é isso, tudo de bom para todos. Bom projeto, certo? Vocês têm uma semana para realizar o projeto e depois enviar para mim. Só uma pergunta que Letícia fez aqui agora, quase que eu esqueci de responder. Ela perguntou quanto tempo eu levei para poder fazer essa torre do elevador, né? Eu não lembro exatamente quantos dias, mas realmente levou tempo e foram alguns dias. Foram entre alguns dias e no máximo uma semana. Foi mais ou menos o tempo que eu levei. A montagem foram uns 2 dias, mais ou menos, e a pintura demorou muito, a pintura. Foi mais um dia só para pintar. Então, foi pelo menos assim, uns 3 dias, né? Foi pelo menos uns 3 ou 4 dias, mais ou menos, que eu levei para montar isso aqui. Agora, obviamente, depende do tempo livre que você tem, né? Se você tem um final de semana todo livre, você pode fazer muita coisa, né? Agora, se você só tem algumas horas livres, assim, por dia, você vai fazendo aos pouquinhos, aí demora mais, né? Então, aqui eu fiz direto, né? E, se eu não me engano, foram 3 ou 4 dias que eu levei para montar essa torre aqui. Tá joia? Um abração para vocês, tudo de bom, bom projeto, né? E até a próxima.